Olá a todos, bem-vindo e obrigado pela companhia em mais um vídeo. Entre os addons ou complementos, como podemos chamar, que o Blender carrega e traz de forma inativa, está o addon denominado Tissue, que significa algo em torno de tecido ou revestimento. E nós vamos entender como esse addon é interessante para a gente trabalhar com malhas, gerando uma diversidade de formas orgânicas. Para entender o seu funcionamento, eu vou usar a versão 3.1.2, mas vocês podem usar qualquer versão que tenha o addon disponível para entendê-lo. Eu vou vir aqui em cima na opção chamada Edit. Eu vou abrir o menu de preferências. Aqui eu vou clicar nessa guia que está à esquerda, que é denominada addons ou complementos. Nós vamos vir na nossa lupinha de pesquisa e vamos escrever a palavra em inglês. Aqui vocês vão observar que ele traz o addon denominado Mesh Tissue. Nós vamos habilitá-lo. Aqui tem algumas referências sobre o addon, né? O nome, o autor, o local que ele está instalado, a versão, documentação e reportar erros, tá? Então, para poder vê-lo funcionando, nós vamos ter que clicar a tecla N de navio e a gente abre a barra oculta que está à direita aí da 3D View. Aqui está a guia denominada Tissue. Nós vamos clicá-la e vocês vão ver que eu tenho alguns recursos aqui que a gente pode explorar para fazer uma diversidade de coisas interessantes. Nossa atenção hoje vai ser mais para esse recurso aqui, que é o Tessellate, que vai permitir que a gente, a partir de um objeto, transforme o objeto original. Vamos ver como isso funciona. Mas antes, vamos começar aqui adicionando uma Mesh Icosphere. Eu vou habilitar aqui em cima na guia chamada Overlays, que é a Viewport. Eu vou habilitar em Geometry a opção Wireframe. Pronto, a gente consegue ver aqui toda a estrutura do objeto no modo sólido. E para a gente poder entender aqui, eu vou apresentar a vocês alguns recursos aqui, que é o Convert to Dual Mesh e o Polyhedra, que eu acho também interessante, tá? Então, o Convert to Dual Mesh, quando eu clico, veja que ele muda a estrutura do objeto. Se eu clico novamente, ele vai fazendo essa conversão ficar um pouco mais afinada. E eu consigo mudar a estrutura, ou seja, a retopologia do objeto de forma bem simples. Entrando com esse objeto que começou com 20 faces, no modo de edição eu posso, por exemplo, aqui ativar a opção de Face. Eu vou usar aqui a ferramenta com o atalho I, que é o Inset Faces. Vou selecionar todo o objeto, vou usar o atalho I, vou mexer de leve o objeto, clicar com o botão esquerdo do mouse para fixar a ferramenta e vou abrir aqui a opção Inset Faces e vou habilitar o individual. Veja que ele gerou faces internas junto ao programa. Aqui vocês podem aumentar a espessura ou diminuir a partir dessa opção Thickness. Agora, se eu quiser fazer um objeto interessante aqui, eu poderia utilizar o Alt-E, onde eu abro o menu de extrusão e uso a opção chamada Extrude Face Along Normas. Quando eu clico com o botão esquerdo, movimentando para dentro, eu crio uma estrutura, movimentando para fora, eu crio outra estrutura. Então eu posso utilizar esse recurso para fazer algumas formas orgânicas bem interessantes, de forma bem prática aqui na área principal. Eu vou usar o Ctrl Z para voltar às ações, tá? Voltando à nossa condição inicial, é usar essa função Polyhedra, o Wireframe. Ele já cria uma condição onde vocês podem especificar qual é a espessura que vocês querem. Ele está como 0.10, mas eu poderia botar aqui como 0.05, Enter, e posso dar o OK. Ele vai gerar uma estrutura aqui que, se vocês movimentarem, vai ser um formato aqui, wireframe, baseado nessa malha que nós tivemos. Então facilita bastante aqui o nosso trabalho. Eu vou excluir esse objeto, vou adicionar na área aqui, por exemplo, uma mesh do tipo UV-Sphere. Essa mesh agora eu posso utilizar um outro objeto qualquer que eu posso usar como malha. Exemplo aqui o Torus. Vou diminuí-lo um pouquinho, vou trazê-lo aqui para esse lado. E para poder funcionar com o Tessellate, que é o que nos importa aqui, eu preciso selecionar primeiro o objeto que eu quero gerar a forma a partir do objeto, que é a esfera. Então, com ele selecionado primeiro, eu uso Shift e seleciono depois a esfera. Aqui eu aplico o Tessellate,
Quando eu utilizar esses recursos, eu posso estabelecer aqui a escala, o deslocamento, se eu quiser. Eu estou usando aqui a escala em 1, deslocamento em 1. Se eu der OK, ele transforma o objeto, como vocês podem ver, nessa malha que vocês estão vendo aí, ó, que é uma malha que vocês podem utilizar para algo interessante. Se eu desabilito aqui a função wireframe, olha que estrutura interessante a partir desse objeto nós criamos em cima da esfera. Agora aqui vocês podem também usar outros fatores. Por exemplo, eu vou usar aqui o Ctrl Z para retornar. Então, com os dois selecionados, eu posso dar o Tessellate, posso diminuir essa escala aqui para 0,5, posso usar o Offset para 0,5, e aqui em vez de quadrado eu posso usar triangular, dando OK. Então, se vocês olharem a estrutura aqui, ó, eu gero uma outra mesh de forma prática, com um recurso super simples, a partir de dois objetos. Vou aqui excluir todos eles usando X. Vou adicionar na área, por exemplo, agora uma mesh cúbica. Para esse cúbico, eu posso utilizar aqui, no modo de edição, a subdivisão. Vou subdividi-lo aqui em 10. Vamos voltar para a área principal. Neste exemplo, eu poderia, pessoal, utilizar aqui a adição, primeiramente, de uma mesh círculo. O número de vértices desse círculo aqui eu vou deixá-lo com 4. Queria mostrar a vocês que quando eu deixar com 4, ele vai transformar o círculo nesse objeto aqui quadrado, tá vendo? Se eu aumento aqui, ele vai dando uma esfericidade. Se eu deixar em 4 aqui, eu posso transformar esse objeto convertendo no objeto do tipo curva. Aqui, como curva, eu posso entrar nas propriedades da curva em Object Data e dar para ele aqui, na função de geometria, o recurso de chanfro, bevel. Posso usar aqui o round com um fator que vai permitir engrossar. Vocês vão ver que pela vista sólida eu vou ter esse efeito aqui. E se eu quiser fazer um efeito de extrusão, eu posso usar esse recurso. E aqui em Profile, em Bevel, eu posso mexer nesse gráfico aqui para dar uma diversidade de alterações no perfil do objeto que a gente está utilizando. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas isso vai servir para quê? Nessa forma orgânica, eu selecionando ele primeiro e depois selecionando o cubo, eu posso estabelecer o Tessellate, oferecendo para ele aqui a condição de 0.5 e 0.5, usando o modo triangular, dando o OK. Vocês vão ver que eu consigo gerar uma forma bem legal a partir desse objeto que eu criei. Então, se eu clicar fora, veja que eu gero aqui um aramado bem prático para uso aqui em algum recurso que eu precise aqui junto ao programa. Se eu quiser ver aqui o fundo um pouco mais claro, eu clico em Viewport Shade e aqui na Viewport posso estabelecer um fundo para que vocês vejam melhor a estrutura que foi gerada neste objeto a partir deste daqui, que era uma curva, e do qual eu usei aqui o Tessellate, convertendo esse objeto nessa estrutura que vocês estão vendo. Espero que vocês tenham entendido e que possam experimentar outros recursos possíveis nele aqui. Fica a ideia, bom trabalho e até o próximo vídeo.